Vamos lá então para outra dica rápida. Você pode incluir imagens na sua planilha através do endereço delas na internet. Você não precisa baixar e salvar isso dentro da sua planilha. Você pode simplesmente colocar o endereço dessa imagem e ele vai ficar vinculado dentro da sua planilha e da sua célula. Eu vou te mostrar algumas formas que você tem de configurar o dimensionamento dessa imagem na sua célula. Mas o procedimento é muito fácil, você vai ver que é bem prático e não requer muita habilidade não. Para você começar a incluir a sua imagem, basta apenas digitar a fórmula começando com sinal de igual, image, abre parênteses, e para começar eu vou utilizar o próprio exemplo do Google. Vou pegar essa imagem do próprio Google, só que ao invés de utilizar o formato que ele está me falando aqui, que eu já te explico o que significa, eu vou pegar o formato 1, simplesmente número 1. Então, incluindo o mesmo exemplo do Google, colocando entre aspas, início e fim, ponto e vírgula e configuração número 1. Na configuração número 1, ele irá dimensionar a sua imagem de acordo com o tamanho da sua célula, sem esticar ou deformar o tamanho da sua imagem. Então veja aqui que se eu aumentar o tamanho da minha coluna e aumentar o tamanho da minha linha, ele vai acompanhar o redimensionamento dessa célula. Perfeito? Então ele aumenta a sua imagem, porém sem deformá-la. Exemplo 2. Eu vou pegar aqui uma imagem qualquer, utilizar um logo aqui, fiz pesquisa por logos. Vou pegar este logo e vou copiar o endereço dessa imagem. Para inseri-la aqui, mesmo procedimento. Igual, image, abre parênteses, abre aspas e aqui eu colo o endereço da imagem. Fecha aspas, ponto e vírgula e vamos utilizar o padrão 2. Neste padrão 2, o que ele faz? Ele vai redimensionar a sua imagem dentro da célula, porém deformando as características da sua imagem. Então, isso significa que se eu diminuir a altura da minha célula, ele vai encolher proporcionalmente à imagem que eu tenho disponível. Se eu reduzir o tamanho da minha coluna, ele vai diminuir e aumentar proporcionalmente também. Exemplo 3. Vou pegar aqui esse outro logo do Facebook. Copiar endereço da imagem, igual, image, abre parênteses, aspas, colo o endereço da imagem, fecho aspas, ponto e vírgula e formato número 3. Neste formato número 3, ele vai colocar o tamanho original da imagem que você tem lá no seu destino. Ou seja, aqui você está percebendo que você só consegue visualizar um pedaço do seu logo. Significa que o tamanho dessa imagem ele é maior do que a célula comporta. Por isso que ele só está mostrando aquele pedacinho. Eu vou aumentar aqui para ele completar e poder mostrar todo o logo. Então esse é o tamanho original da sua imagem, deste logo do Facebook. Se você quisesse redimensionar, aí você teria que usar outra opção dentre as que eu já comentei aqui contigo. No exemplo 3, ele vai pegar o tamanho original da sua imagem. E no seu último exemplo, vou pegar essa imagem quadrada aqui, copiar o endereço da imagem, igual, image, abre parênteses, abre aspas, vou colar o endereço da minha imagem, fecha aspas, ponto e vírgula, 4, meu formato 4, opção número 4, e aqui eu vou colocar que ele vai ter o tamanho de 200 por 200 e fecho o parênteses. Então nessa opção eu defini o tamanho correto para a minha imagem. Falei que ele ia ter o tamanho de 200 pixels por 200, ou seja, o formato quadrado. Se eu quisesse redimensionar, eu simplesmente viria dentro da minha fórmula, onde eu coloquei o endereço da minha imagem, e se eu quisesse colocar um tamanho de 400 por 200,
Você pode perceber que a altura mudou. Ah, mas eu não queria alterar a altura, me enganei. Na verdade, eu queria alterar o comprimento dessa imagem. Então eu inverto aqui, venho 200 por 400 pixels e dou Enter. Pronto. Você já fez a alteração da sua imagem no tamanho em pixels que você definiu. Agora você não precisa mais fazer download, você pode puxar direto o endereço da sua imagem. Gostou dessa daí?